Oi pessoal, eu sou o Leonardo Santana e vou te contar quais são as perspectivas no cenário de fundos imobiliários deste ano. Assim como o mercado financeiro em geral, os fundos de investimento imobiliários acompanham os impactos macroeconômicos. Hoje eu vim trazer para vocês algumas perspectivas do cenário de fundos imobiliários para 2024. Com o primeiro trimestre do ano percorrido, podemos analisar as perspectivas que tínhamos no início de 2024 versus a realidade atual. Por isso, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é quais as alterações das expectativas macroeconômicas comparadas ao fechamento do trimestre. Relembrando sobre o cenário econômico internacional no fim de 2023, observamos uma alteração na comunicação da Autoridade Monetária dos Estados Unidos, após a publicação de dados de inflação abaixo das expectativas. Essa alteração na comunicação se traduziu em uma recuperação significativa nos preços de ativos de risco de maneira geral, ali no fim de 2023. O S&P 500, por exemplo, se valorizou cerca de 13,7% somente nos 2 últimos meses do ano. Na sequência, após a virada do ano, o Banco Central americano optou por utilizar um discurso mais cauteloso, em termos de celeridade desse processo de corte de juros, dados os números recentes publicados da atividade econômica americana que foram muito mais fortes do que a expectativa. Isso acabou jogando um banho de água fria nas expectativas mais otimistas. Os ativos de risco passaram por uma realização significativa ainda no início de 2024, que se estendeu ao longo do ano até abril. Os juros ao redor do globo também foram pressionados, e as moedas de países emergentes se depreciaram. O Brasil não ficou de fora desse ajuste. A moeda tendo os piores desempenhos dentro dos emergentes e as curvas de juros locais, tanto de juros pré-fixados como juros reais, subindo ao longo de todo o trimestre. Adicionalmente, os ruídos e fatores domésticos, como alterações da política fiscal, também não favoreceram o desempenho dos ativos locais. Nesse cenário, o Copom, em sua última reunião em maio, optou por reduzir a taxa básica de juros para 10,50%. Já os fundos imobiliários tiveram boa performance ao longo do primeiro trimestre, com a rentabilidade do IFIX acumulando alta de 2,92% no período. O mês de abril já foi um período mais desafiador, com o IFIX caindo 0,77%, movimento atrelado principalmente à elevação de curva de juros reais ao longo do mês. E a questão aqui é porque os fundos imobiliários, apesar do desempenho negativo em abril, tiveram um desempenho relativo melhor do que outras classes de ativos de risco quando considerado os 4 primeiros meses do ano. O Ibovespa, por exemplo, caiu mais de 6% no mesmo período. No caso dos fundos imobiliários, acreditamos que o melhor desempenho esteja atrelado a mais de um fator. O primeiro deles é a própria atratividade do produto perante os investidores, dado que o ciclo de corte de juros ainda esteve vigente neste período. E assim, essa classe de ativo vem ganhando competitividade quando comparada a ativos de menor risco como a renda fixa. O segundo ponto é a alteração na regulação da tributação em fundos exclusivos, o que, ao nosso ver, redirecionou os recursos desses investidores para ativos isentos, como os fundos imobiliários. Por fim, nós tivemos a melhora dos resultados operacionais e das estruturas de capitais dos fundos imobiliários, diante dessa possibilidade de realizar novas emissões de cotas. Esses fatores, em nossa visão, contribuíram para a melhor performance relativa dos fundos imobiliários e acabaram por impulsionar as captações desses fundos. Considerando as ofertas que resultaram em captação individual superior a 50 milhões de reais, nós tivemos mais de 50 ofertas de FIIs até o fim de abril, com quase 19 bilhões de reais já captados, sendo 6 dessas ofertas com volume de captação superior a 900 milhões de reais. Aqui na XP Asset, por exemplo, nós tivemos a captação de 1,8 bilhões no XP Malls, a maior captação da história de fundos imobiliários e também da nossa gestora. Sem dúvida, o atual ciclo econômico imobiliário ainda inspira uma certa cautela no curto prazo. Neste momento, nós acreditamos que um portfólio balanceado em termos de exposição entre fundos de tijolo e fundos de papel seja mais adequado. Fundos de tijolo, como por exemplo o segmento de shoppings, tende a continuar a observar melhoras nos resultados operacionais diante deste mercado de trabalho brasileiro ainda aquecido. Já os CRIs, em nossa visão, com juros ainda em patamares de 2 dígitos, juntamente com uma elevação de expectativa de inflação, devem produzir rendimentos mais atrativos para o investidor ao longo de todo o ano. Para alocações mais adiante, acreditamos que seja trivial observar as medidas adotadas pela equipe econômica do governo ao longo de 2024, para assim entendermos o tamanho do impacto em termos de política fiscal e, consequentemente, no ciclo de corte de juros por parte do Banco Central. Acesse os links na descrição do vídeo para saber mais sobre os nossos fundos imobiliários e não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do Simplifica. Deixe nos comentários sugestões de temas que gostariam de ver por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.